Nossa, boa noite. Amo vocês, obrigada. E aí, gente, como é que vocês estão? Que bom, Vitória. Vitória curtiu todo o nosso retiro lá, não foi, Vitória? Aproveitou aí com as crianças, que beleza. Teve a história das batatas, depois quero saber direito isso, você vai me contar, né? É isso, gente. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, ainda no tema do nosso retiro, 220 volts. Deixa eu ver se vai aqui. Já está? Ah, vai botar, tá. Então, o tema do nosso retiro, para quem estava lá, levanta a mão. Foi bom demais, foram dias incríveis assim que a gente passou, que a gente ainda está digerindo tudo o que aconteceu. Foi realmente maravilhoso. E a gente crê que aquilo que começou lá é algo eterno, não é algo passageiro, algo de sentimento. A gente percebe que é algo no nosso interior que está sendo construído. E a cada dia mais Deus está fortalecendo isso no nosso interior. E a gente crê que vai ser um ano maravilhoso de verdade. Amém? Foi? Não? Bom, então, o nosso versículo base está lá em Gálatas 2:20. Quero que você abra lá, por favor, enquanto a Mia bota ali para mim. E o Carlos pregou, né, na semana passada sobre isso também. E hoje eu vou compartilhar mais um pouquinho do que Deus falou ao meu coração sobre esse tema. Amém. Agora foi. Vamos lá. Peraí que são muitas... Obrigada, Vanessa. Aí, ó, Gálatas 2:20. Hoje até que não está tão frio. De manhã passei um frio aqui, mas glória a Deus. Quem senta aqui traga casaco, porque o frio é tenso. Mas é bom, é bom. Gálatas 2:20, está lá. Fui crucificado com Cristo. Saúde, não. Fui crucificado... Cadê o pastor Teixeira? Ele adora essa. Vamos lá, voltando. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus por isso. E o que Deus tem que Ele ministrou ao meu coração nessa noite, eu vou compartilhar aí, é isso aí, ó. Da parte de Deus, nós já temos todas as condições de vivermos ligados nos 220 volts. Amém? Ele já preparou tudo, da parte dele está tudo certo. Agora, da nossa parte, sempre será uma decisão. E é isso que o pastor Hélio tem falado com a gente esse ano, né? O ano da decisão. Não são pequenas decisões, é a decisão. Eu quero seguir com Jesus até o fim e eu vou. Isso não é algo que a gente decide hoje e amanhã deixa rolar. Não, é algo diário. Algo que a gente tem que construir. E é isso que eu percebo Deus fazendo na nossa juventude, na nossa igreja, essa construção, dessa convicção de que não há nada mais que importe do que a presença dEle, do que aquilo que Ele tem para o nosso espírito, sendo essa construção, essa fortaleza que vem com a leitura da palavra, com oração em línguas. E é isso que a gente tem experimentado aí. Vamos continuar em nome de Jesus. E como da parte de Deus já está tudo pronto, a gente tem que saber qual é a nossa parte, certo? O Carlos tem falado uma frase aí muito boa. Olha lá, é tempo de viver coisas ainda não vividas. Quem está preparado? Quem está disponível para viver isso? Amém. E é claro que isso não é sem esforço nosso, né? Porque é sempre uma luta da carne contra o espírito. Essa luta aí que na palavra Paulo descreve muito bem, a gente já vai ler lá em Gálatas 5:17. E a carne, como o pastor Hélio sempre nos ensina aqui, né? Essa força dessa mentalidade contrária à palavra. Algo que está contrário à palavra, e o Espírito é nosso espírito vivificado pelo Espírito Santo. Assim que a gente aceita Jesus, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu creio, quando eu estava preparando a mensagem, eu falei, Deus, estou percebendo algo assim de evangelístico, de salvação. E aí, quando o Carlos orou aqui um pouquinho antes também falando, né? Que cria que hoje é a sua oportunidade. Eu creio numa noite de salvação nessa noite, seja aqui, seja na internet. Eu creio que Deus quer aumentar a quantidade de filhos amados nessa noite e vai acontecer isso em nome de Jesus. Então, essa luta da carne, né, e o espírito está lá em Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Ou seja, para a gente viver
esse tempo de coisas ainda não vividas, a gente tem que ter um posicionamento muito firme. Algo que a gente decida no espírito. E que a gente enche esse espírito com tudo, nosso espírito, né, com a palavra, com o poder que habita em nós, o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, para que a gente possa vencer essa força aí dessa carnalidade, que a parte de Jesus ele já fez perfeitamente lá na cruz, mas existe a nossa, e a gente está falando sobre isso nessa noite, amém? E acho que até no livro do Kenneth, né, que tem uma ilustração dessa questão da carne e do espírito, que ele fala, se tem 2 cachorros do mesmo tamanho, assim, um branco e um preto, os 2 cachorros têm a mesma tamanho, forma e tal, né? Aí se eles vão entrar numa briga, qual o cachorro que vai vencer? Aquele que tiver mais alimentado, tiver mais fortalecido. E é isso que a gente tem que entender, né? Que o nosso espírito tem que estar muito mais alimentado do que qualquer outra coisa natural. A nossa mente tem que estar cheia da palavra, nosso espírito cheio da presença de Deus, para que a gente possa empurrar essa carnalidade aí que, enquanto nós estamos nesse mundo, a gente ainda tem que conviver. Amém? É isso aí, né? Para vivermos coisas ainda não vividas, o nosso homem interior, que é nosso espírito vivificado, precisa dominar o nosso homem exterior. É exatamente o que eu falei aqui agora. Aí eu queria que vocês abrissem lá, por favor, em Romanos 5, a partir do versículo 17. Vou abrir aqui também. Galera que vai fazer Atos, grande expectativa, hein? A gente sempre fala aqui que essa escola transformou a nossa vida, foi na escola que a gente começou a entender tudo, né? Toda essa obra maravilhosa de Jesus, quem nós somos, o que nós podemos, o que nós temos direito. E é assim que a gente tem vivido aí nesses 11 anos, para a glória de Deus, cheios da presença do Espírito Santo e nos renovando em toda terça-feira, toda vez que tem Atos, a gente faz questão de estar aqui, nós estaremos aqui toda terça também com vocês. E vamos junto, bora Atos! Peraí que eu fiquei falando aí, não abri aqui, mas eu deixei marcado. Está caindo tudo aqui, ai meu Deus, peraí. Ah, tá, segurou. Esse aqui. Pronto, agora me ajeitei. Foi. Romanos 5, foi 5, né? 5:17, vamos lá. O que fala esse, né? O capítulo 5 fala da justificação pela fé e a paz com Deus, é o subtítulo aqui, mas tem um outro subtítulo, a partir do versículo 12, que fala Adão e Cristo, é fazendo esse paralelo, né? De Adão, como o pecado entrou no mundo através de Adão, e como através de Jesus, nosso maravilhoso, ele trouxe a vida de volta para a gente, né? Essa restauração do nosso relacionamento com Deus. Lá no verso 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Está até aí esse pedacinho. Eu vou ler o 18 agora. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. E é o meu e é o seu caso nessa noite, aleluia. Nós damos glória a Deus pela obra de Jesus na cruz, que nos tornou justos, nos justificou perante Deus. E ali quando fala de que Adão, né, pela desobediência dele, de um só homem, que é Adão nesse caso, muitos se tornaram pecadores, ele está falando da natureza pecaminosa que entrou através da desobediência de Adão. E a gente tem que ter isso muito claro, né, para entender quem a gente é em Cristo. Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, né, desobedecendo uma ordem de Deus, veio a natureza pecadora. E desde então o relacionamento com Deus foi totalmente desligado. Deus falou que se ele comesse, morreria, e isso aconteceu, a morte espiritual. Então, Deus planejou tudo, esse plano excelente durante todos esses
anos e anos, até que na plenitude do tempo veio Jesus para resgatar a nossa condição, a nossa natureza santa, totalmente ligada e reconectada com Deus. Aleluia! E é o meu e é o seu caso. E se não é o seu caso hoje aqui, você não vai sair daqui sem essa salvação, esse combo maravilhoso que Jesus tem para você. Amém? Botar mais uma tela aí. Então, como eu estava falando, né, isso aí fica um slide resumo aí do que eu acabei de falar. Pela obra redentora de Jesus na cruz, temos o direito à nossa nova natureza, não mais a natureza pecadora herdada de Adão. Nós fomos justificados por meio da fé em Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. A gente tem que entender a importância dessa obra. Nunca pode ser algo comum, algo que a gente se acostume. Porque nosso destino como por herança, né, pelo erro lá de Adão, era que a gente fosse para o inferno e longe de Deus. Mas Jesus resolveu pagar um preço por cada um de nós. O sangue dele nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei. E a gente pensa, Deus, e o que eu posso fazer por isso? Como eu posso te agradecer? Ele só fala, vem, vive, me obedece, me ama e fala de mim para as pessoas. Fala que existe um preço já pago para que outras pessoas possam se juntar a vocês e a gente possa, um dia, quando ele retornar, a gente possa estar no céu, glorificando, engrandecendo o nome dele. Não há nada que seja muito para Jesus, gente, porque ele pagou um alto preço. Não há nada que ele nos peça que não vale a pena. Obedeça, ouça a doce voz do Espírito Santo e obedeça. Tudo contrário, toda voz mentirosa na sua mente, você repreende. Porque Jesus é tão maravilhoso que ele não só nos salvou, ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu autoridade, ele nos deu o amor. E nós temos direito a viver na plenitude de tudo que ele pagou naquela cruz, que não foi fácil. Tudo isso é direito nosso e não abra mão. Nós não podemos abrir mão a cada dia. Jesus, eu quero viver a plenitude de tudo que o Senhor conquistou naquela cruz por mim. Aleluia. Eu até vou comentar isso, que eu percebo que Deus me autorizou aqui. Um dia, muitos anos atrás já, Deus gosta muito de falar comigo por números, que eu gosto muito, né, de planilhas, números, não sei se vocês sabem. E aí, uma vez, ficou um número na minha cabeça, eu falei, o que é isso? O que é isso, Deus? Uma vez o Espírito Santo falou no meu coração, não tem como provar na Bíblia, não adianta que isso não está na Bíblia, foi o Espírito Santo que me revelou e eu creio que eu quero compartilhar, porque eu creio que isso pode mudar. Ele falou que apenas 0,01% dos cristãos na face da terra estavam vivendo a plenitude de tudo que ele tinha conquistado na cruz. Se você for fazer a conta, é assustador. Mas eu creio que há uma igreja se levantando nesse tempo, em oração, cheia do Espírito Santo, para mudar esse número, para que a gente possa viver a plenitude de tudo que ele conquistou. E esse número vai aumentar muito. E eu creio que nós estamos aqui, na Academia da Fé, ouvindo a palavra, cada domingo sendo cheio da palavra, cheio da presença, para que a gente possa viver, sermos aqueles que vamos viver a plenitude de tudo que ele conquistou na cruz. E para que a gente possa contar para mais pessoas isso, e mais pessoas possam aprender através da nossa vida. Amém? Esse aí é só um número, mas eu creio que em breve ele vai atualizar essa estatística. Eu conto para vocês. Eu quero fazer parte, em nome de Jesus. Quem quer? Levanta a mão aí. Viu, Jesus? Tem bastante. A gente vai obedecer, só mandar que a gente vai fazer e viver essa plenitude toda. Aleluia. Peraí. E aí, quando recebemos por fé a Jesus como nosso Senhor, o maior milagre acontece. Se você fala, eu sou cristão há muito tempo, mas eu nunca vi um milagre acontecer, gente. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já viveu o maior milagre que pode existir. Que acontece quando o nosso espírito, que estava morto por causa da natureza pecaminosa, por causa da natureza lá do erro de Adão, é vivificado pelo poder do Espírito Santo que vem habitar em nós. Não há um milagre maior do que possa existir nessa terra. E nós somos esses milagres. Nós andamos por aí, somos esses milagres que Jesus pagou um alto preço para que a gente viva abundantemente nessa terra. E como eu coloquei aí, isso acontece imediatamente. Se nessa noite você está aqui e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, você vai ter oportunidade nessa noite, quando você levantar a sua mão e você abrir a sua boca para declarar que Jesus é o Senhor da sua vida,
algo imediato acontece. Seu espírito é vivificado pelo poder do Espírito Santo que vem habitar dentro de você. E você vai viver o maior milagre. E a boa notícia é que é só o início dessa jornada maravilhosa. Tem muito mais, muito mais, como o Carlos gosta de falar, né, amor? Então, essa parte é imediata, porque é a parte que Jesus já resolveu, certo? Ele foi lá na cruz, morreu e falou: quem crê em mim e declarar e confessar vai ter direito ao espírito recriado, ao relacionamento restaurado com Deus e uma vida abundante para a eternidade, amém? Mas aí tem a nossa parte, né? Olha lá, nossas ações, nossos comportamentos, nossas declarações, elas não são de um dia para o outro, você aceitou Jesus e acordou e é uma mágica, meu Deus, agora eu não falo mais besteira, não penso mais besteira, não. Essa parte aí é a nossa, certo? Então lá, nossas ações, comportamentos e declarações são transformadas pela renovação da nossa mentalidade, com a palavra. E isso é uma decisão, um posicionamento diário, como eu falei lá no início. Essa é a nossa parte. E você acha que é muito? Eu não acho. Porque a parte que a gente não podia fazer, ele foi lá e fez. E essa a gente não podia fazer mesmo. E glória a Deus que ele é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que fala, essa aqui é a parte de vocês, mas não vou deixar só por conta de vocês, não. Vou deixar um ajudador, o Espírito Santo, conselheiro, aquele que está 24 horas com a gente, que conhece, que sonda, que corrige, que ajuda, que consola. Cara, a gente tem tudo. Por isso que eu falei, da parte de Deus, está tudo preparado para a gente viver ligado nos 220 volts. Amém? E essa decisão, né, esse posicionamento diário é a nossa parte. E aí, como eu falei, né, para essa jornada, Deus deixou a palavra, deixou o Espírito Santo, que nos dirige, nos direciona. E pela palavra, a gente pode conhecer também Jesus, né? O que Jesus fazia quando ele estava aqui na terra? Ele continua fazendo, ele está com a gente também presente, eu creio. Mas enquanto ele passou aqui pela terra, o que ele fazia? Porque se já não sou eu mais quem vive, e Jesus vive através de mim, a gente pode ter a certeza que existe um padrão que a gente deve intencionalmente seguir para que a gente possa viver a plenitude do que ele conquistou para a gente. Amém? E aí eu coloquei 3 pontos. Eu ia colocar bem mais, mas eu imaginei que o horário... Depois eu posso fazer uma live, não sei. Mas é isso aí, eu vou falar 3 pontos, né? De como a gente pode entender como Jesus vivia, como ele agia em cada situação. O primeiro ponto que eu coloquei aí é que a gente tem que ser como Jesus, filhos amados, assim como Jesus. Lá em Marcos 3,17, você pode abrir lá, por favor? Marcos 3,17, acho que eu marquei. Não marquei. Só um minutinho. Está aí na tela, mas eu só quero que vocês abram. Todo mundo está com Bíblia de papel? Deixa eu ver. Levanta aí, lápis de cor. E, gente, de noite tem que trazer mais Bíblia de papel, hein? Desculpa, eu falei Marcos, não é Marcos, é Mateus. E abri Marcos aí, por isso que eu estava procurando aqui. É Mateus, foi mal. Estava marcado, está certo. Acontece. Mas então, voltando ao assunto, eu vi quem está com Bíblia de papel e quem não está, hein? Muito bem. Domingo que vem eu quero ver mais Bíblias de papel, caderninhos e coisas e tal, tá? Isso aí, nós seguimos a direção do nosso líder aí, do pastor Hélio. Sabe que ele é inspirado e tem o melhor para nós. Voltando. Sim. Então, Mateus 3,17 foi quando Jesus foi batizado, né? Eu vou ler um pouquinho antes do 17, eu vou ler do 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Falando lá da conversa que ele teve com João Batista, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem
me comprazo. Aleluia. E você pode ouvir nessa noite essa mesma voz falando, chamando o seu nome, falando, você é meu filho amado, em que eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Vocês são esses, eu sou essa, filha amada do Deus Altíssimo. Aleluia. E é muito interessante que Jesus sabia exatamente quem ele é. E isso fez toda a diferença, né? Eu sou um filho amado, Deus me enviou com um propósito para essa terra e eu vou cumprir até o fim. Mesmo que seja difícil, mesmo que tudo pareça contrário, do que os sentimentos... Mas Jesus não, Jesus andava cheio do Espírito Santo. Então, ele podia passar por essas situações. E a gente também pode ser assim. A gente, cheio do Espírito Santo, pode passar por cima de sentimento, de emoções e agir por decisão, por propósito, por direção. E um ponto que eu coloquei também sobre isso de ser filho amado, que uma vez, acho que até já falei isso numa live que eu fiz na época da pandemia, né? Que o inimigo, ele não pode negar que nós somos filhos. Porque a própria palavra diz, né, que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Quando a gente aceita Jesus, ninguém traz um diploma, agora você é filho amado, não tem isso. Mas o teu espírito vivificado percebe, conhece a voz do seu Pai. Só que muitas coisas que a gente vê, até dentro da igreja, de conversas que a gente tem, a pessoa não tem dúvida de que é filho, mas ela tem dúvida de que é amado, de que é amada. E nessa noite eu declaro a revelação do amor de Deus sobre a sua vida. Que Jesus pagou um alto preço, não foi só para que a gente fosse filho de Deus, mas filhos amados. Existe um preço nisso, um amor extravagante, um amor que a gente não pode mensurar, que a gente não pode, talvez, nem entender com a nossa mente humana. Mas nós somos filhos amados. Se nessa noite você está aí pensando, ou veio para cá pensando isso, tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, nunca mais pense isso. Não abra sua boca para declarar, porque isso é uma brecha para o inferno. A gente acha que brecha é só um pecado, não sei o quê. Você abrir a sua boca para algo contrário à palavra é uma brecha. Porque nós somos filhos amados. E todo pensamento contrário de que você não é amado, de que você não tem valor, eu declaro caído por terra nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus. Filhos amados, preciosos aos olhos do Pai. Filha amada, querida, esperada, desejada. É isso que você é. E você também, filho amado, cheio do Espírito Santo. Criado para um propósito excelente na presença do teu Pai. Isso tem que estar muito bem arraigado e alicerçado no seu coração, porque faz toda a diferença você saber quem você é. Amém? Assim como Jesus sabia. E mais um versículo que demonstra isso está lá em Efésios 5. Vou colocar aqui, você não precisa abrir, não. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha, uma cachoeira de amor. Imitadores de Deus como os filhos amados, andar em amor. Cristo também te amou. É muito amor, gente. Deus é maravilhoso. Isso na capa da minha Bíblia eu registrei aqui. O amor venceu, ele sempre vence. Porque é Jesus. Vou até mostrar, quem quiser. Agora está tendo essas capas de Bíblia maravilhosas. Pode encomendar lá. Mas é muito isso. Quando eu escrevi isso, foi uma revelação de Deus assim no meu coração, porque esse amor é Jesus. Ele venceu naquela cruz e ele vence todas as vezes. Todas as vezes que o amor é colocado em prática, não tem espaço para Satanás, porque ele é derrotado. E ele não entende nada de amor, ele não sabe nada. Ele não conseguiu nem pronunciar exatamente isso que agora eu voltei, que eu ia falar. Que o inimigo ele não pode negar que você é filho. Mas quando ele tem lá a tentação de Jesus, ele fala, se você é filho de Deus, ele não fala se você é filho amado. Ele não consegue nem pronunciar essa palavra porque não dá para ele, é demais. Ele não conhece. E isso que a gente tem que entender. Ele não pode negar que você é filho, tanto que ele falou para Jesus, se você é filho, porque ele estava lá, ele estava ali rondando, ele estava acompanhando o que estava acontecendo ali na vida de Jesus. Mas ele vai querer enganar os filhos de que eles não são amados. Mas nessa noite eu creio que isso já caiu por terra em nome de Jesus. Então, dito isso, vamos para o próximo ponto. Mansos e humildes, assim como Jesus. Isso é maravilhoso, eu vou pedir para você abrir lá em Mateus 11, agora é Mateus, antes era Mateus também. Mateus 11, 28 e 30, vamos lá. 28 a 30, desculpa. Isso é algo que eu sempre quando eu leio esses versículos, eu fico, caramba, Jesus, né, falando dele mesmo. E ele era humilde, ele não estava falando para se achar, entendeu? Sejam como eu.
Não, ele falou, cara, e o mais lindo disso tudo, que a gente vai ler aqui, é que ele fala, aprendei de mim, ou seja, é algo que a gente pode aprender. Se Jesus falou para a gente aprender dele, é algo que a gente pode aprender e colocar em prática. Amém? Então eu vou ler, só beba um gole d'água. Mateus 11, 28 a 30, vamos lá. Vinde a mim todos os que estáis... Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coisa mais linda, né? Não sei você, mas eu falo, caramba, que lindo, eu quero ser assim, Jesus. Mansa e humilde. E alguém pode falar, mas eu sou estourada, é meu jeito. Gente, Jesus falou, aprendei de mim. Jesus fala a verdade sempre, amém? Então a gente pode aprender. Agora é uma questão de você ser, né, como a gente tem falado, intencional nisso. E pedir a ajuda do Espírito Santo, que ele deixou para a gente, né, como nosso ajudador. Senhor, eu quero uma situação, vão agir. Você nunca via Jesus agindo por impulso, dando uma patada em alguém, não existe isso. Jesus era manso e humilde de coração. E ele diz que a gente pode aprender. Então, glória a Deus, Senhor. Queremos ser mansos e humildes assim como Jesus é. Amém? Terceiro ponto que eu coloquei aí. Cheios do Espírito Santo, assim como Jesus. Isso também já foi liberado para a gente. Amém? E eu vou pedir para vocês abrirem lá em Lucas 4, que a gente já vai ler. Creio que nessa noite Deus quis ministrar a simplicidade poderosa da palavra dele, como o Carlos gosta de falar, que é algo tão gostoso falar sobre Jesus, né? Falar sobre a obra dele, falar o que ele fez, o que ele é e o que ele continua fazendo por nós nos dias de hoje. É algo, um refrigério, assim. Eu creio que essa simplicidade poderosa está alcançando cada coração, não fazendo algo externo que a gente possa ver agora, mas fortificando ainda mais essa fortaleza que ele tem construído dentro de nós através do Espírito Santo. Amém? Então, o que a gente tem que aprender com Jesus, né? Vamos lá. Jesus se retirava para orar, jejuava, tinha o seu relacionamento diário com o Pai. Se a gente morreu, como a gente falou, né? Não sou eu mais quem vivo e ele vive em nós, a gente tem que fazer isso do mesmo modo, intencionalmente. A gente sabe que temos muitos afazeres, muitas coisas, mas a prioridade, Jesus priorizava o relacionamento dele com o Pai, porque é isso que manteve ele firme durante todos os anos do propósito, né? Até a consumação maravilhosa da obra na cruz. E com a nossa vida não é diferente. Nós temos que fazer coisas, né? A gente vê os jovens, mas eu tenho que estudar, eu não tenho tempo. Vamos avaliar melhor essa agenda. Vamos pedir ao Espírito Santo para dar aquela ajustada, certo? Que, né, a gente sabe que tudo é lícito, é tudo bem, a gente pode ver coisas, ouvir coisas, mas se a prioridade não for essa, de buscar ao Pai, de orar, de jejuar, de ler a palavra, vai ficar ruim para a gente. Que os tempos são maus, a gente sabe disso, e é muita falta de sabedoria você ter tudo disponível e não fazer porque, eu acho que não dá tempo, eu quero ver isso, eu quero fazer aquilo, não. Porque depois que você cresce, né, falando mais para os jovens agora, as coisas só vão sendo acrescentadas. Aí você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem sua casa, você tem que lavar roupa, você tem que passar roupa, você tem que fazer comida, né? E tudo não vai tipo aliviar, não. Aí quando eu parar de estudar, eu vou ter mais tempo. Esqueçam. Vamos ser realistas nessa noite, amém? É sobre isso. E vai ficar tudo bem, porque o Espírito Santo está com a gente. É uma questão mesmo de priorizar. Jesus, que era Jesus, tem noção? Jesus veio do céu, Deus enviou ele, orava, ele jejuava. E a gente pensa, não, mas era Jesus. Cara, se é ele que vive em nós, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer até além, né? E Jesus é o cara, e a gente está na cola dele. Na cola não, ele está dentro de nós, na verdade, através do Espírito Santo, amém? E aí eu quero ler o trecho lá que eu falei, né? Lucas 4, não falei? Lucas 4, 1. Depois você pode ler tudo, né? De 4 até o 14, mas eu vou pegar só 3 versículos aqui. Que lá na tentação, né? Quando ele ali mesmo diz, né? Jesus cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, nós sabemos o que aconteceu ali. O diabo começou a usar a própria palavra para fazer um teste ali com Jesus. Mas o que é mais lindo, que a gente tem que aprender com Jesus nisso, é isso aí. Tentações sempre virão. Mas nós precisamos nos certificar que estamos cheios do Espírito Santo, assim como Jesus cheio do Espírito Santo, e com conhecimento revelado da palavra, para a gente poder rebater todas essas tentações que todo dia batem nas nossas mentes, assim como Jesus fez. Porque o mais interessante é que Jesus não deixou para se encher lá no deserto, Ih, agora vê a situação ruim, ai meu Deus, deixa eu lembrar aqui, Deus, me ajuda. Onde é que está aquele versículo? A gente também não pode ser assim. A gente tem que estar preparado, cheio. E isso depende do nosso tempo, do nosso investimento de tempo, da nossa atenção, e é o Espírito Santo que organiza isso na nossa agenda. A gente tem que pedir, Senhor, me ajuda. Porque assim como Jesus ali, se ele não... O inimigo está aí há milênios, Ele conhece a palavra, ele conhece muito bem, só que ele quer usar da forma dele, Contrário à verdade que é a revelação que nós temos. Nós precisamos da revelação da palavra. O rema, a palavra revelada, que é aquela que a gente pode usar ao nosso favor, para que quando vier alguma tentação, algum pensamento contrário, você saiba exatamente, não é verdade. Eu sou o filho, eu sou um filho amado, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito. Ou então que você não se sente digno, não se sente digno. E Deus fala, eu te remi, eu te lavei, você é precioso aos meus olhos. Nós precisamos estar muito baseado na palavra, sabendo quem nós somos, cheios do Espírito Santo, e com o espírito manso e humilde. Amém? Mas o que eu botei mais além disso, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, que Jesus se preparou. E não foi... E outra coisa legal desse pequeno versículo aqui do 4:1, ele estava cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo mesmo Espírito. Uma coisa que eu acho demais também, que Jesus sempre estava na hora certa, no lugar certo. Ele nunca chegava atrasado, nunca aconteceu imprevisto, não. Ele estava sempre ali. Aos olhos do mundo, dos discípulos ali, algumas vezes eles falam, cadê Jesus? E agora? Ele está no barco, está dormindo. Ele estava sempre fazendo a coisa certa, na hora certa, porque ele era totalmente cheio, pleno do Espírito Santo. E nós podemos ter isso também. Porque assim como ele é, nós também podemos ser agora. Nós somos Jesus nesse mundo, porque ele conquistou esse direito para a gente. Amém? E nessa tentação do deserto, outro ponto que eu anotei aqui, que eu acho muito interessante também, eu vou pedir para o louvor subir já, por favor. Outro ponto que eu achei interessante está lá no verso 14, Lucas 4:14. Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo, mas no 14 diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ou seja, esse período de deserto, ele cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, ele não saiu derrotado, não saiu cansado, ai meu Deus, não. Ele saiu no poder do Espírito Santo para fazer a obra que Jesus já tinha preparado antes da fundação do mundo. Nós temos que ser assim também, gente, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, para rebater as tentações, falar, Deus, e aí? O que o Senhor tem para mim hoje? Qual vai ser? Eu estou pronto porque eu tenho buscado, eu tenho me preparado. E é Ele que nos capacita, Ele que nos influencia, Ele que nos dirige até os lugares que a gente está. Assim como foi o Espírito que dirigiu lá, que guiou Jesus para o deserto, Não foi algo imprevisto. Ele tinha que passar por aquela tentação que foi real, foi algo real, porque ele tinha que resistir, porque Adão tinha caído lá, então ele tinha que provar que vinha do céu um homem que poderia resistir à tentação de toda a glória desse mundo, de tudo aquilo que não tem valor para Deus. E Jesus fez isso por nós. Glórias ao teu nome, Jesus, nós te amamos. E a gente podia ficar aqui a noite toda falando de Jesus, como eu falei, aí eu só listei uns pontos. Quem sabe fica aí para uma próxima, a gente vê. O que mais a gente pode aprender com Jesus, Quando a gente lê os evangelhos, eu coloquei alguns pontos aí que eu achei interessante, Ele sempre estava disposto a fazer a vontade do Pai. Por mais que isso doesse, por mais que isso fosse sacrificial para ele, assim como o ápice que foi a cruz, mas ele estava disposto a fazer a vontade do Pai por amor a mim, por amor a você.
Então não vamos tratar isso como qualquer coisa, gente. É algo sobrenatural que Jesus fez. Algo sobrenatural que ecoa para a eternidade. E a eternidade já começou. Começa aqui, dentro de nós. Outro ponto que eu coloquei, que eu acabei dando spoiler. Ele era guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Sempre no lugar certo e na hora certa. E essa também é uma oração que a gente tem que fazer. Amém? Senhor, eu quero estar sempre no lugar certo, na hora certa. Espírito Santo, fala comigo. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que ir para ali. O que eu preciso fazer? Outro ponto, Jesus, isso aí eu vi muito, assim, vários versículos você vê, né? Jesus ensinava, pregava e curava. Ou seja, ele revelava o reino com atitude. Ele só não ficava sentado com os discípulos falando: ô, gente, ó, o reino de Deus é isso, e é muito bom estar aqui com vocês. E aí, né, o pessoal vai conhecer. Não, ele ia para a prática, ele ensinava, ele estava todo dia lá ensinando, investindo a vida dele, pregando, curando. E nós também somos capacitados a fazer isso. Você crê? Amém? Aleluia. Outro ponto que eu coloquei, que ele se compadecia, né? Muitas vezes a gente vê ele falando, ele se compadecia das multidões, ele tinha compaixão por aquelas vidas, porque ele sabia que, cara, eles precisam de mim, eu preciso me revelar a elas. E nós somos a luz para esse mundo, nós precisamos olhar para as pessoas e ter compaixão. E nós podemos pedir isso também, o Espírito Santo nos ajuda a amar como Jesus ama, olhar como Jesus olha, porque é isso que vai transformar esse mundo. E do mesmo jeito a gente vê ele encorajando os discípulos, falando: vamos lá, vamos fazer isso, galera. E corrigindo também quando era necessário, porque era muito necessário. Assim como é hoje, como o Espírito Santo nos corrige. Amém? E eles obedeciam. Às vezes davam umas vaciladas lá, qualquer semelhança, né? Pode acontecer. Mas a gente sabe, né, que ele quer o nosso melhor e a gente tem que estar disponível para esse, tanto para o encorajamento quanto para a correção. Amém? E o último ponto que eu coloquei aí, ele não deixava nada para depois, porque ele se importava de verdade com cada pessoa que cruzava o caminho dele, com cada pessoa que olhava no olho dele, porque ele sabia que ele era a resposta. E eu creio que nós somos a resposta para esse mundo, porque ele habita em nós. Nessa noite, queria pedir para que você se colocasse de pé para a gente poder orar.